Bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma manhã, o início de um novo dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos na família. Primeiro encontro, transmitindo desde a região da Nova Inglaterra, Estados Unidos, em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo e dou a vocês todos boas-vindas para esse nosso encontro de número 422. 422 manhãs buscando uma vida religiosa mais relevante, uma vida cristã que faça a diferença através da oração, do estudo e vivência da palavra de Deus e da expansão do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 e já recebemos então a chegada da neve, marcando as nossas ruas, não é? E dando já a cara de inverno. O inverno que oficialmente começa dia 21 de dezembro, aqui no hemisfério norte. Muito bem, estamos desde a semana passada em dias especiais, não é? Nos quais temos então esta mensagem pré-gravada para que você não fique sem a sua participação conosco aqui na Família Primeiro Encontro durante as férias pastorais que estamos desfrutando até amanhã, sexta-feira. Na próxima segunda-feira, dia 9, voltaremos ao vivo com a Família Primeiro Encontro. Nesses dias, desde a semana passada e até amanhã, temos refletido a respeito dos eventos dos últimos dias, os chamados últimos dias pela profecia, que indicam exatamente o período pré-chegada de Jesus, antes da segunda vinda de Cristo. Textos bíblicos e também textos de Ellen White. Na nossa reflexão de hoje, temos o título Verdadeira Religião. Texto base para a nossa reflexão, João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Evangelho conforme João, capítulo 14, verso 26. Que promessa fez nosso Senhor Jesus Cristo a seus discípulos para conceder-lhes consolo em vista da sua partida? Foi a promessa do Espírito Santo de Deus. A divina influência do Espírito Santo devia cooperar com a mente humana e trazer-lhe à lembrança tudo aquilo que Cristo havia falado. A grande necessidade deste tempo de perigo é o Espírito Santo, pois ele trará ao recebedor em sua vida todas as outras bênçãos. Olha que coisa interessante, família Primeiro Encontro. A pessoa do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, é a nossa maior necessidade nesse tempo chamado de últimos dias, porque ele trará junto com ele, não é? Com todo então tudo aquilo que já está pronto para nós, para nos abençoar, todas as bênçãos que Deus tem para cada um de nós nesse tempo do fim. A verdade recebida com fé transforma o caráter. Anote aí. A verdade recebida com fé transforma o caráter. À luz da verdade que brilha em nossos dias, somos reprovados pela escassez do Espírito Santo. Enquanto indivíduos se contentarem com a mera teoria da verdade, carecendo da operação diária do Espírito de Deus sobre o seu coração,
a qual se manifesta na transformação exterior do caráter, então se privando de qualificação que os capacitaria para uma eficiência maior na obra do Mestre. Eu e você não temos que nos contentar com uma obra superficial do Espírito Santo. É necessário, sim, que, à luz da verdade, tenhamos cada vez mais a influência do Espírito Santo em nossa vida, repetindo: a verdade recebida com fé transforma o caráter. O batismo do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes, levará a um reavivamento da verdadeira religião e à execução de muitas obras maravilhosas. Seres celestiais estarão entre nós, e homens e mulheres falarão movidos pelo Espírito de Deus. Mas, se o Senhor atuasse sobre o povo como fez no dia de Pentecostes, e depois dele, muitos que agora alegam crer na verdade, conheceriam tão pouco da operação do Espírito Santo que clamariam, abre aspas, cuidado com o fanatismo, fecha aspas. Diriam aqueles que estivessem cheios do Espírito, abre aspas, estão embriagados, fecha aspas. Atos capítulo 2, verso 13. É tamanha a falta de preparo e a falta de comunhão com Deus que, como no dia do Pentecostes, estas seriam as expressões usadas para aqueles que estariam cheios do Espírito em nossos dias. Ah, são bêbados. Ah, são pessoas que estão envolvidas com fanatismo. Quando as pessoas anseiam por Cristo e buscam tornar-se um com Ele, então aqueles que estão contentes com uma forma de piedade, exclamam, abre aspas, tenham cuidado, não cheguem a extremos, fecha aspas. Quando os anjos do céu vierem para o nosso meio e trabalharem mediante instrumentos humanos, haverá sólidas e substâncias conversões, segundo a ordem das conversões do dia de Pentecostes. Agora, sejam cuidadosos e não se envolvam com excitação humana, mas enquanto alguns devem ser cuidadosos para não se envolver com excitação humana, nós não deveríamos estar entre os que suscitam indagações e acariciam dúvidas com referência à obra do Espírito de Deus. Pois haverá aqueles que questionarão e criticarão quando o Espírito Santo tomar posse de homens e mulheres, porque o seu próprio coração não foi impressionado, mas permanece frio e insensível. Querida família, primeiro encontro, temos que estar atentos à realidade deste tempo em que vivemos. Um tempo difícil para se exercer fé em Deus e sem a presença do Espírito Santo, impossível de expressarmos uma verdadeira religião. E esta verdadeira religião não está baseada no nosso conhecimento, no nosso know-how, na nossa experiência, está baseada em fazer exclusivamente a vontade de Deus. E para que a vontade de Deus seja verdadeiramente feita, ela depende exatamente da ação deste Espírito em nossa vida, a fim de que tenhamos cada vez mais uma vida transformada. Repito pela terceira vez, a verdade recebida com fé transformará o caráter. E pessoas cheias do Espírito Santo serão consideradas por outros, até mesmo cristãos, como acabamos de ler, como pessoas que são fanáticas, como pessoas que estão correndo risco de cometer excessos, em fazer a vontade de Deus. E o interessante é que a serva do Senhor chama a nossa atenção para cristãos que, tendo realmente uma postura fria e insensível
nos dias em que vivemos, achando que podem viver sem a influência do Espírito Santo. Questionadores e críticos. Ontem já falamos a respeito disso, de largarmos as nossas pedras de lado, uma vez que estamos na fronteira da terra prometida, e ficarmos atentos para não estar ao lado daqueles que buscam apenas criticar e desconfiar e negar a certeza de que temos sim problemas, mas que estes problemas não nos impedem de avançar com fé para chegar até a Canaã, a terra prometida. E este avanço só será possível àqueles que se tornarem sensíveis ao trabalho do Espírito Santo em suas vidas. Então, você aceita, ao iniciarmos este dia, a influência do Espírito Santo de Deus em sua vida, a fim de que você possa, de fato, fazer as escolhas mais acertadas e avançar com fé, à medida que o Espírito Santo produz frutos em sua vida, capazes de demonstrar na prática a sua transformação, e assim ajudando para que outros também sejam convencidos de que é necessário uma transformação, é necessário uma transformação, uma mudança que nos torne cada dia mais semelhantes a Jesus. Você aceita? Querido Senhor, por favor, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a fim de que possamos ser pessoas que nesses dias tão frios, tão difíceis, dias de tanta falta de fé, temos a capacidade, Senhor, de nos permitir sermos influenciados pela bênção do Espírito Santo. Ao deixar presencialmente este planeta, o Senhor não nos deixou sozinhos e deu ao Espírito Santo este papel de ser o nosso consolador, o responsável por nos convencer da justiça e do pecado e do juízo. Então, Pai, por favor, permita que aceitemos a influência de Deus Espírito Santo em nossa vida, a fim de que, sensíveis, tenhamos a nossa vida transformada pela fé a cada dia e que cada dia nos tornemos melhores para sermos os seus representantes fiéis neste tempo do fim. Ajuda-nos a receber este discernimento e permitindo então que a nossa vida esteja andando conforme a tua vontade e o teu propósito, permitindo que tenhamos cada vez mais a capacidade de discernir com o Espírito Santo em nossa vida aquilo que é certo e aquilo que é errado, mesmo que sejamos considerados pessoas fanáticas, pessoas que estão buscando ser extremistas, mas única e exclusivamente cumprindo a tua vontade e o teu propósito, que a opinião humana não tem influência sobre as decisões que tomemos ao cumprir a sua palavra. Esteja com todos os queridos pelos quais sempre aqui intercedemos todos os dias, na saúde, nos relacionamentos, nos desafios financeiros, enfim, Pai, em todos os problemas que nos afligem e que nos desmotivam, a fim de que tenhamos força para superar tudo, sempre tendo a certeza do nosso breve encontro contigo. Portanto, dá-nos mais fé, mais motivação e que possamos viver sobre a influência do Espírito Santo. Pedindo e agradecendo, em nome de Jesus, dizemos amém e graças a Deus. Que de fato o nosso dia seja um dia sob a influência do Espírito do Senhor. E lembrando, amanhã concluiremos então esta série especial sobre os últimos dias e voltaremos ao vivo a partir da próxima segunda-feira. Que a fé em Cristo e a influência do Espírito Santo e o amor de Deus o Pai possam transformar a sua vida para melhor a cada dia. E lembre-se, breve Jesus voltará. Um bom dia a todos.